Olá, muito boa noite. Vamos lá ver se desta vez tivemos que mudar aqui de computador, portanto não temos aqui ehm, não temos aqui portanto o micro e a mesa, as ferramentas que realmente usamos do outro lado, porque o outro computador não nos está a deixar entrar. E portanto, agora, pelos vistos, vamos conseguir. Vamos para a frente com o nosso programa de hoje, já com 15 minutos de atraso. Eu acho que é mesmo daquele computador do lado de lá. Vamos lá ver se desta vez fixa e se vamos conseguir falar com vocês. Ora, conforme anunciámos, o tema de hoje fala sobre a nossa doutrina, o Espiritismo, e como é que o Espiritismo deve ser, de alguma forma, Sim, transmitido, não ou é? melhor, boa noite a todos. Pedimos desculpa pelo este atraso. Realmente hoje houve aqui problemas técnicos, não é? Como já dissemos. E hoje em dia pretendíamos, vamos cá aqui a gente coordenar as coisas, pretendíamos abordar como é que e de que forma é que realmente temos vindo a divulgar o Espiritismo pelo mundo fora. Porque nós sabemos como é feito aqui em Portugal, se calhar a maior parte das pessoas conhece é no Brasil. Normalmente associa-se à divulgação do espiritismo só através de centros espíritas e queremos falar um pouco sobre isso e também passar um pouco a informação de como é possível e há muitas formas de o fazer quando estamos em contacto com pessoas que são mais materialistas, que realmente são mais céticas em relação à comunicabilidade dos espíritos. De que forma é que podemos comunicar com essas pessoas para poder divulgar a filosofia espírita, porque sabemos que é uma forma de trazer esperança e sabemos também que nos traz respostas essenciais, não é? Para termos uma vida melhor e de nos sentirmos muito mais felizes. Exatamente. Antes de mais, Regina, deixa-me apenas perguntar-vos, uma vez que não estamos com os aparelhos que temos no outro computador, se realmente nos estão a ouvir bem. Eu penso que a ver estão, pelo menos nós conseguimos visualizar as nossas caritas ali na televisão, não é? Ali na tela do computador. Saber se realmente nos estão a ouvir bem, que isso também é importante para que a comunicação, lá está, a comunicação possa ser feita da melhor forma, não é? Aguardamos então que nos digam qualquer coisa e agora peço desculpa, continua com o teu raciocínio. Sim, não há problema. Então, é assim, nós sabemos, por exemplo, que o espiritismo se tornou muito mais divulgado, apesar de ter surgido em França, no século XIX. O que é certo é que foi no Brasil que foi mais receptiva à filosofia espírita. E muitas pessoas perguntam-se porquê. Porquê que no Brasil esteve assim esta grande adesão por parte do povo brasileiro? Na verdade, tem tudo a ver com as características do próprio povo, não é? O povo brasileiro tem um conjunto de culturas que se uniram, não é? Naquele país, portanto, vêm culturas e tradições vindas da África, culturas e tradições do norte da América, da própria América do Sul, e também da Europa, como é claro. Então, esse conjunto de culturas e tradições fez com que o povo brasileiro fosse muito mais aberto a tudo o que é novo, a tudo que explica sobre a vida, todas as explicações que nos possam surgir a explicar sobre a nossa essência e, obviamente, o povo europeu é um pouco diferente. No entanto, em Portugal, desde muito cedo, que surgiram os primeiros centros espíritas e, inclusive, apesar de durante o 25 de Abril, ou melhor, desculpem, durante a época em que não era permitido, não é? Durante todo aquele tempo em que vivemos debaixo de uma ditadura, apesar de não ser permitido que houvessem reuniões espíritas públicas, continuaram a existir centros nas suas casas. Bem, enfim, era uma altura em que havia ainda, nessa época, estamos a falar já no início do século XX,
e meio do século XX, uma altura em que não havia grande informação do ponto de vista de livros, os livros eram mais raros, traduzidos do francês para o português, mas havia aqueles que iam transmitindo, não é? Como Divaldo Pereira Franco, que lembro-me quando começou a vir a Portugal, ele enchia pavilhões com 1000 pessoas, portanto, foi ele, digamos, um dos grandes divulgadores do espiritismo aqui na Europa, porque não só em Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França, enfim, viajou por todo o lado, não é? Transmitindo e partilhando a filosofia espírita e fazendo-a chegar muito mais além. Ele foi verdadeiramente, e ainda é, já não faz agora, como sabemos, com a internet já não é a mesma situação. De antes, E dada a pandemia também a idade de Divaldo, não é? mais de Não lhe 90 permite anos. viajar tanto, mas continua a ser um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. Aliás, hoje conseguimos encontrar, eu não direi aqueles que o irão substituir, porque as pessoas nestas matérias são insubstituíveis e por isso. Mas há alguns amigos que de alguma forma também vão conseguindo fazer essa divulgação a nível, quer no Brasil, quer a nível internacional. Temos também muitos divulgadores aqui em Portugal. Olha, por exemplo, nós acabamos por ser, se calhar, pronto, limitados à nossa ao país em que estamos e à forma como o fazemos, mas com certeza que também damos, pelo menos esforçamos para que isso possa acontecer, não é? Sim, então é assim, como dissemos, no Brasil realmente proliferaram os centros espíritas e muitas vezes as pessoas talvez não tenham conhecimento aqui em Portugal, e dirigimos agora àqueles que estão a dar, digamos, os primeiros passos no conhecimento e no estudo do que é o espiritismo, que já existem no Brasil, e referimos ao Brasil porque realmente, do ponto de vista de adeptos, é, digamos, o país com o maior número de adeptos e também com o maior número de adeptos que divulgam lá fora, noutros países espalhados pela Europa e pelo mundo, o espiritismo, mas já existem, por exemplo, associações de diversa ordem espíritas. Por exemplo, a Associação Médico-Espírita, que já é internacional, conhecida como a AME, é uma associação de médicos espíritas que fazem um trabalho de divulgação com o foco, não é, nesse trabalho da área da saúde. Sendo profissionais, estudam com mais acuidade tudo aquilo que se relaciona com a saúde do corpo físico, com a saúde mental, com a saúde espiritual. Depois existem também associações, a Associação de Magistrados Espíritas, é verdade, magistrados, é conhecida como, deixa-me cá ver a minha cábula, a ABRAM, a ABRAM é assim que é conhecida no Brasil, e então esses magistrados, que são espíritas, também eles divulgam com o foco mais na área do direito, da justiça. Porquê? Porque também é necessário que se passe a filosofia espírita num outro olhar, no olhar dos direitos humanos, no olhar dos direitos e da justiça, não é? Como já dissemos, já fizemos referência. Existem também as associações de artistas, músicos e espíritas, que são associações que reúnem, na verdade, pessoas ligadas às artes. E não são necessariamente médiuns, portanto, não vamos confundir a associação de artistas espíritas com aqueles que têm mediunidade, como por exemplo, já falámos algumas vezes, que pintam através da mediunidade. Na verdade, o que é que faz esta associação de artistas? Através do teatro, através da música, vão levando a mensagem da filosofia espírita mais além, não é? Portanto, usam-se e não só agora de cinema também, também o cinema tem esta possibilidade de transmitir histórias de alguns vultos do espiritismo, ou até histórias como, por exemplo, O Nosso Lar, não é? Que todos nós certamente já pudemos assistir em filme.
Assim sendo, também não esquecendo a da Pedagogia Espírita, a Associação de Pedagogia Espírita que existe no Brasil e também existiu durante um certo tempo em Portugal. Também existe a Associação Médico Espírita em Portugal, portanto, uma associação que reúne médicos que são espíritas. E depois, nós gostaríamos também de falar, se calhar, como decorre o espiritismo noutros países, porque é assim, em França, por exemplo, durante uma determinada altura, os centros espíritas, enfim, alguns desapareceram e agora que temos uma união semelhante a uma federação espírita francesa, essa união tem vindo, digamos, a unir um maior número de centros espíritas que, cada um nos seus lugares, vão divulgando, vão fazendo palestras, vão atendendo as pessoas que lá os procuram. Em França, as coisas funcionam talvez um pouco diferentes da maior parte dos centros espíritas em Portugal. Há uma visão muito científica do espiritismo, mesmo na forma como são feitas algumas palestras e algum atendimento público em alguns centros. Nós conhecemos, por exemplo, o de Lyon, e eles têm, já acho que já fizemos referência aqui no nosso programa, sessões públicas no último sábado de cada mês, e nessas sessões públicas qualquer pessoa pode assistir aos trabalhos deles, e depois no final há também recebem mensagens mediúnicas através da escrita, por exemplo, de cartas ou através de pinturas. Portanto, qualquer pessoa que esteja na assistência pode usufruir de uma mensagem de um familiar ou de algum amigo espiritual. Mas nós também colaboramos num grupo, não é? Num grupo internacional de Aliás, agora até acho que filosofia já é espírita. mais do que um grupo, pelo menos existe também em Angola que um grupo que nós desconhecíamos. Isto agora só para. Porque eu estava aqui a tentar raciocinar sobre. Porque hoje o início do programa foi um bocado turbulento e, portanto, as ideias misturaram-se aqui um pouco. E eu há pouco queria precisamente dizer isso no seguimento daquilo que a Regina estava a dizer. É que, na realidade, nós vamos descobrindo, e até com a internet. Nós antes não tínhamos a internet, não é? E, portanto, tínhamos o Divaldo, tínhamos o Raul Teixeira, tínhamos muitos outros amigos que visitavam Portugal, tínhamos em Portugal, tínhamos o meu pai, tínhamos outros palestrantes a nível nacional que faziam a divulgação da doutrina espírita no território continental, como é óbvio, mas que não nos possibilitava, de alguma forma, perceber como é que a doutrina espírita proliferava de alguma forma por este mundo e principalmente aqui pela Europa. Se calhar um pouco com esta história da pandemia levou-nos precisamente aqui a que ou ficarmos em casa e usarmos mais a internet, pudéssemos contactar com outros amigos espíritas fora de Portugal que de alguma forma nos envolveram em alguns projetos. Projetos de divulgação, projetos de estudo. Concretamente, um dos grupos que se reúne uma vez por mês do qual participam vários países, eu sou honesto, dos quais eu nunca tinha ouvido falar, ou que imaginava sequer que poderiam ter seguidores da doutrina espírita, como é o caso da Finlândia, não é? Sim. Portanto, França a gente já sabia, Inglaterra, temos muitos amigos em Inglaterra, alguns que inclusivamente foram daqui de Viseu e que abriram alguns centros espíritas lá, na zona de Londres. Penso que no Japão também, não é? Sim, portanto, nós neste grupo no qual estamos, não estamos associados, mas participamos, não é? Nós vamos lá, ficamos a conhecer que existem vários adeptos espíritas, como por exemplo na Lituânia, como já disseste, na Finlândia, na Holanda, na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, na Itália, enfim, no Japão. E são muitos grupos na Europa que têm mais dificuldades do que nós, por exemplo, em Portugal,
para realmente se juntar e para poderem levar a filosofia espírita ao povo, não é? Exatamente. Daquele país. Mas já voltaremos a este assunto. Agora, ainda só falando em divulgação, além da Europa, temos também a África, e então tem vindo a aumentar o número de centros espíritas em Angola, em Moçambique. Lá também a divulgação é feita não só através do atendimento em centro espírita, mas de uma obra que, quem sabe, um dia destes possamos ter aqui connosco num dos nossos programas. Estamos a tentar gerir como é que vamos poder usar o formato de poder trazer aqui alguns convidados para nos falar desse trabalho que é feito, por exemplo, em Angola pela doutora Amélia Casalma, que tem uma obra muito, muito grande, diversificada na área da educação, na área da saúde, uma obra que vem diretamente do trabalho de um centro espírita. Mas como dissemos, se em Portugal há cerca de 100 centros espíritas, portanto, muitos mais vários distribuídos por diferentes distritos de Portugal. O que é certo é que, por exemplo, em Angola, que é gigantesca, haverá cerca de 10 centros espíritas, mas com tendência de aumentar porque a receptividade da filosofia espírita vai sendo cada vez maior. Mas, como dizia Kardec, não importa os números, importa sim a forma como cada povo vai trazendo até si, vai recebendo a filosofia espírita. Exato, olha, respondendo só aqui ao Vítor Santos, realmente a percepção que nós temos muitas vezes é essa. Mas deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, França, serão franceses as pessoas que, de alguma forma, estão à frente dos centros espíritas. Inclusivamente, como dizia a Regina há pouco, o presidente da Federação, tipo Federação Espírita Francesa, não é? Que é francês, apesar de falar brasileiro, é francês. O Charles Kempf é Charles Kempf. francês. Vamos, por exemplo, à Alemanha e temos um alemão. Na Finlândia, um Finlandês, finlandês. sim. Portanto, nestes países onde, por exemplo, Finlândia, que só existe praticamente este Centro. companheiro, um centro, que eles não sequer conseguem fazer a divulgação corretamente da doutrina, porque nem livros têm, pelo menos com a tradução, traduzidos para o finlandês, como é lógico, poderão encontrar em inglês, mas as pessoas sentem alguma dificuldade, inclusivamente depois em ler o inglês. E se formos, por exemplo, à Inglaterra, temos muitos companheiros brasileiros, muitos amigos lá. A Elsa Rossi, por exemplo, uma das pessoas Que é presidente da exatamente, Federação Inglesa. mas que também tem pessoas inglesas, portanto, tem Sim, nativos de alguma forma que abraçaram e que se juntaram e que divulgam e que trabalham na doutrina. Obviamente que nós estaríamos a falar numa dimensão que nos é desconhecida. Em Portugal, como dizia a Regina, nós temos essa noção, não é? Do número de centros, e se calhar já houve muitos mais. Uns foram fechando, outros foram abrindo, mas que mantêm e permitem que esta divulgação seja feita. Obviamente que nós não podemos dizer que todos os centros que existem no país trabalham todos da mesma forma. Não. Mas que divulgam, divulgam, porque a palavra deverá, pelo menos no nosso entendimento, ser única. Ou seja, ou transmitirmos ou divulgarmos a doutrina espírita, a doutrina, como o Paulo Inácio dizia, de Kardec, não é? Dos espíritos que Kardec nos compilou. Esse é que é o grande objetivo. Esse é que é um grande objetivo. E em Portugal não temos só centros, nós tivemos, inclusivamente, assim como existe no Brasil, mas temos a TV Espírita, tivemos o Jornal Espírita, tivemos a Revista Espírita, e ainda temos, inclusivamente, Regina, A outros Associação companheiros, também do Teatro. a ADEP, Sim, entre outras associações, que de alguma forma também mantêm essa divulgação, o que é extremamente importante. Não é? É Sim. extremamente importante. Eu gostaria de fazer referência, na sequência daquilo que estavas a responder, que nós também desconhecíamos, mas, por exemplo, na América do Sul também existem, além de conhecemos o Brasil, mas
na Bolívia, no Uruguai, existem não só centros espíritas como federações e nós agora estamos a participar num evento para o qual convidamos todos a assistir no próximo dia 7 de novembro, portanto no domingo. Nós depois iremos transmitir aqui na nossa página portanto, o link para todos poderem ver em direto. Vai existir uma grande transmissão feita pela TV Mundo Maior e organizado pela Federação do Uruguai e da Bolívia, uma grande exposição, digamos assim, de experiências dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Portanto, na verdade, muitos dos centros começaram com brasileiros, mas foi graças a eles, não é, que as sementes foram lançadas. Eles foram como que os timoneiros, não é, na transmissão do espiritismo em lugares insólitos e em países onde não só foram abrir um centro espírita, como também auxiliaram nas traduções de livros de Kardec, nos livros da codificação. E o que é que acontece? Ao abrir um centro espírita, começaram a abrir as portas àqueles que são o povo, o povo da nação onde estão. E, por exemplo, nessa reunião de preparação para esse evento, esteve presente a pessoa responsável do Japão, que é brasileiro, mas trouxe com ele já vários japoneses e espíritas, portanto, nativos, que participam naquele grupo espírita. O que é maravilhoso, porque assim nós vamos vendo, não é, que os povos, apesar das suas diferenças culturais, apesar de alguns serem mais ou menos receptivos, o que é certo é que hoje em dia Allan Kardec ficaria muito feliz por verificar que a filosofia espírita tem chegado a todos os pontos. Depois temos esta forma de comunicar, não é? Exatamente, aliás, através das redes sociais, como estamos a fazer, que também é extremamente importante, não é? Quer dizer, nós, de alguma forma, usarmos devidamente as redes sociais para podermos chegar até quem nos queira ouvir, a nós e quem as quiser utilizar. Mas ainda há uma outra, antes de continuarmos aqui com as redes sociais e com a internet, ainda há uma outra forma de divulgação que tem muito a ver com o ensino, digamos assim, da doutrina espírita. E eu ia interpelar a Regina a falar sobre isso, que tem a ver, inclusivamente, com algumas escolas que, por este mundo fora, existem, têm uma forma diferente de ensino, têm uma forma de ensino que tem muito a ver com aquilo que inclusivamente se passava. Eu não me recordo, por isso é que eu te estou a interpelar a ti. Sim. E isto não está combinado, é só para verem que isto não está combinado. Que tem a ver precisamente com uma outra maneira de transmitirmos a doutrina espírita. Porque sendo uma filosofia, é uma filosofia de vida que nos ensina a viver, ao fim e ao cabo, que nos dá todas aquelas ferramentas que nós precisamos para, de alguma forma, podermos evoluir e podermos seguir adiante, não é? Mas que não é obrigatório que a gente fale. Interessa-nos falar sobre a doutrina espírita, transmitir a doutrina dos espíritos, ensinar aquilo que os espíritos nos trouxeram, mas também é extremamente importante nós ensinarmos o amor, porque é a doutrina espírita, ensinarmos a caridade, porque é a filosofia espírita. Portanto, tudo isto é extremamente importante nós também comunicarmos, mesmo que não tenhamos que usar a palavra espiritismo. Sim, essa Não é é, uma não das é questões. obrigatório. Não é? É uma das questões. Primeiro, realmente a chave do progresso moral está na educação, disse o Kardec. Todas as mensagens que Jesus nos transmitia através das suas parábolas tinham sempre em vista a educação, a nossa educação. E o que é isso da educação? Então, se pensarmos desse ponto de vista, Espiritismo tem tudo a ver com a educação. Por isso, uma escola pode funcionar sem ter à porta, não é? Isto referindo àquelas pessoas que ainda têm um preconceito com o nome espírita ou espiritismo, e pode ter forma de funcionar, como dizíamos, e de trabalharmos à luz
da doutrina espírita, à luz da filosofia espírita. E porquê? Porque se nós entendermos que temos o livre-arbítrio, temos a autonomia de pensar, temos a liberdade de poder educar, então todo o trabalho que será feito nessa escola é com vista ao desenvolvimento não só da pessoa, do eu, da personagem que eu sou atualmente, mas do espírito. E que conhecimento é esse? É tudo aquilo que há no mundo. Depois, como tu disseste, não é? A prática do bem, a passagem de educar para os valores, para a ética e para a moral, nós fazemos com o propósito, não é, de nos melhorarmos e de auxiliar também os outros a progredir. E tudo isso pode ser feito. Nós, em conversas com estes nossos companheiros de países em que olham para a nossa experiência e dizem que bom, que maravilha já existirem tantas associações, tantos centros espíritas, tantas pessoas a visitar os centros e a pedir auxílio, não é? E a realidade, por exemplo, em países como uma Lituânia, não é? Que é um país mais pequeno, em que não há grande receptividade do povo à filosofia espírita, porque olham, por exemplo, para o espiritismo como muito ligado à bruxaria, e então há uma grande dificuldade de passar verdadeiramente às pessoas, quando há o tal preconceito do próprio povo, há maior dificuldade em entender que espiritismo nada tem a ver com isso, que é uma filosofia, que é uma ciência e depois como fazê-lo, não é? E então há da parte dessas grande preocupação de pôr de lado o preconceito e de levar a filosofia. Então como fazê-lo, não é? E a forma de o fazer é começar por esse trabalho que é o exemplo, não é? Nós dizemos assim, nós podemos abrir uma escola, como disse o Nuno, né? Nós podemos trabalhar num hospital, nós podemos exercer uma profissão e, sendo espíritas, a forma como nós estamos a atender os outros, a conversar com os outros, a lidar com os outros, será diferente daquele que, por exemplo, é ateu. Né? E esse exemplo vai poder levar, pode abrir caminhos a muitas pessoas, não é? Que certamente olham para o exemplo e vão dizer: porque é que tu és assim ou porque é que te ages Exatamente. desta maneira. Ou seja, Assim. tudo isto vai de encontro a uma coisa que nós temos que nos lembrar sempre. Onde quer que estejamos, muitas vezes as pessoas têm, como dizia a Gina, esse preconceito de as pessoas vão pensar espírita, não ligam muito bem, e será que devo falar? Será que não devo? Eu dou o exemplo do trabalho que faço. Eu trabalho com jovens, digamos que com dificuldades de aprendizagem, eu vou dizer assim. Há alguns com algumas deficiências, como é óbvio, mas a sua maioria com dificuldades de aprendizagem. E como é que eu posso, não é, transmitir os conceitos, aquilo que eu aprendi com a doutrina espírita? Não precisando sequer de falar no espiritismo, não é? É praticar com eles. Porque é isso que o Espiritismo é. É isso que esta filosofia nos ensina. E é isso que nos diz que temos que fazer. Obviamente que não nos diz, não, tens que dizer que és espírita e colocar na testa uma coisa escrita, eu sou espírita. Não, não é verdade. Obviamente que vergonha não tenho. Não é? Mas muitas vezes nos meios onde nos encontramos, em qualquer numa repartição pública, seja onde for, eu entende-se que é extremamente complicado, às vezes, até nós termos uma postura dessas e dizer, não, eu não tenho vergonha, portanto vou assumir, e depois não conseguimos fazer aquilo que queremos. Porquê? Porque as pessoas se afastam. Porque as pessoas não é têm medo, se calhar até se mostram indiferentes. E não conseguimos fazer aquilo a que nos comprometemos, que é ajudar o outro. Portanto, não é forçoso, não é obrigatório que se diga. O que nos leva a falar sobre outra coisa que é essencial. E eu queria dizer isto, não queria dizer isto como crítica. Atenção, não é de forma nenhuma a nossa intenção. É, de alguma maneira, podermos, digamos que, colocar na consciência dos espíritas, e falando aqui de uma forma geral, a nível mundial, mas principalmente em Portugal, que a divulgação só é feita
se nós estivermos de braço dado. Eu recordo-me, e já falámos sobre isto em programas específicos, onde falámos sobre os jovens, recordo-me, por exemplo, que uma das divulgações que era feita da doutrina espírita era nos encontros jovens, nos EIJs. E eram fantásticos, porque no início tínhamos muitos jovens, que agora se vão afastando. Não é? Ou porque não sentem. Eu não diria. Há religiões que falam em chamamento. Nós aqui não é chamamento, propriamente dito. Mas não sentem que realmente algo os faça estar, aprender e dar aquilo que nós fazíamos há umas décadas atrás. Não é? E, portanto, isso também era uma forma de divulgação. Os congressos, os encontros que faziam, as reuniões que faziam entre grupos, porque havia, por exemplo, a União do Norte, a União do Centro, a União do Sul. Mas estas uniões só funcionam se, na realidade, todos nós que acreditamos na doutrina de Kardec, que é única. Atenção, não há duas doutrinas de Kardec, só há uma. Não é? Kardec De foi só Kardec um. não, dos Dos espíritos. espíritos, exatamente, trazida por Kardec. Entendem aquilo que eu digo? Ah, mas é melhor não dizer Exatamente. Kardec. Pronto. Nós somos kardecistas, entendemos como tal, e, portanto, esta filosofia trazida pelos espíritos através de Kardec é uma só. Não há duas. Portanto, não há uma com mais razão do que a outra. E, de alguma forma, é extremamente importante que nós, espíritas, e começarmos cada um no seu país. Nós estamos em Portugal, temos que o fazer em Portugal. Quem está no Brasil fala-á com toda a certeza. Se calhar umas vezes melhores do que outras, mas é isso que nós temos que nos comprometer. É, em vez de encontrarmos motivos para nos separarmos, e eu vou dizê-lo com toda a convicção, deveremos encontrar os pontos em que temos que convergir. E essa é a filosofia espírita. Essa é a doutrina. Porque as nossas questões pessoais nada têm a ver. Aliás, Kardec diz, e dizia Jesus, nós temos que nos reconciliar uns com os outros. Não é? Não vamos chamar inimigos, porque não o seremos, ou não somos, mas devemos nos reconciliar uns com os outros. E a doutrina, para ter essa consistência e para podermos, de alguma forma, transmitir para quem nos vê, para quem nos ouve, mesmo aqueles que não são espíritas, ou que não acreditam tanto, ou que ainda estão a tentar perceber, quer dizer, de repente não pensarem assim, então, mas espera lá, eles são espíritas, apregoam isto, aquilo e aquilo, mas eles não o fazem. Portanto, é essa a convicção que nós temos que ter. Nós temos que, de uma vez por todas, dizer assim, não, o caminho é só um. E aqui não é a evolução. Podemos ter vários caminhos para chegar ao mesmo sítio. Uns vão mais devagar, outros vão mais depressa. Mas no que diz respeito à doutrina é clara. A doutrina não tem esse pressuposto. Portanto, nós para lá chegarmos só temos um caminho. É direta. O entendimento tem que ser igual para todos. Em relação àquilo que estava a falar o Paulo Teixeira, realmente no México e no Canadá tem vários centros espíritas e muita divulgação é feita, mas é interessante, por exemplo, fazendo referência a Angola, existe uma universidade e na universidade e na escola secundária é feito aquilo que também já é feito há muitos anos no Brasil, no Colégio Allan Kardec, que existem disciplinas onde se estuda a filosofia espírita. Portanto, na universidade em Angola isso já acontece, em Luanda, e no Brasil também, em várias universidades, isso já acontece. Tanto que há mestrados feitos à luz da filosofia espírita, bem como, por exemplo, doutoramentos, como o que fez a professora doutora Dora Incontri. Então, em Portugal também, e aqui vai o apelo, levar a filosofia espírita para o pensamento científico é muito importante. E porquê é que é muito importante? Não é por uma questão, lá está, de que esse conhecimento deve ser levado como uma forma de salvação. Não, é porque esse conhecimento vai despertar as consciências das pessoas e vai fazê-las olhar a vida de forma diferente. E nós sabemos que o pensamento científico, quando influenciado
quando, através da observação de determinados factos, consegue levar aquelas pessoas que têm a possibilidade de transformar o mundo, porque nós sabemos que é nas universidades, é através do pensamento científico que são tomadas medidas económicas, medidas políticas, medidas sociais, medidas educativas. Então é essencial que esse pensamento científico realmente dê um passo em frente. E quando nós dizemos dê um passo em frente, é que não tome pela o que é só material, físico, não tome pela verdade tudo aquilo que é simplesmente tocável. E já há muitos estudos, já há muitas provas da vida imortal e é preciso que seja levada mais vezes à universidade esses estudos e esses pensamentos para que finalmente se possa começar a tomar medidas que vão influenciar, não é, a vida de todos nós. E é aí que a divulgação do Espiritismo é importante. É por isso que é preciso e urge que se façam mais congressos, que se façam mais seminários, que se possa realmente divulgar o Espiritismo para finalmente acabar-se com os preconceitos, com os mal-entendidos, com os tais pontos de vista, que porque cada um fala e diz o que acha, porque não há estudo, por falta simplesmente do estudo. Exatamente. Depois temos ali também uma questão, não sei se queres ler. Eu hoje estou a ter acesso aqui às perguntas. Está aí para o teu lado, não é? Não, é assim, eu hoje dei em encontrar especificidades, em encontrar, digamos que exemplos assim mais pequeninos, mas que de alguma forma acabam por querer dizer tudo e querer dizer muito. Porque a divulgação da doutrina espírita é extremamente importante a partir de cada um de nós que nos dizemos espíritas. Não é? A Regina já vai falar, porque acaba por estar a ler o que o Vítor Santos ali colocou, que pode ser como afirmação ou como questão, quer dizer, serve das duas formas, das duas maneiras. Mas eu falava em exemplos práticos e pequeninos, porquê? A divulgação parte de cada um de nós, não é? Há muita forma de divulgar, já temos falado aqui em algumas. Mas, por exemplo, parte também, e é uma forma de nós transmitirmos aos outros o que é, na realidade, a doutrina espírita, a filosofia espírita, é dando o exemplo. Não é? E muitas vezes também nós não o fazemos. Não é? Ou porque espíritas que dizemos ser, estamos a falar sobre a vida dos outros, estamos a cochichar sobre a vida dos outros, a criticar a vida dos outros. Isto é sinal que nós não aprendemos. Mas isto é o comum, é o normal. Não é? Quer dizer, nós temos que começar pelas coisas pequeninas. As casas não começam a ser construídas pelo telhado. Começam a ser construídas por baixo. E, portanto, têm que ser, de alguma forma, ter o material, usarmos os materiais necessários para que ela depois não caia, não é? Porque a ideia é essa, é arranjarmos consistência o suficiente para quê? Para que aquilo que nós transmitimos, ou queremos que os outros saibam, não é? Que tenha essa consistência, para que depois não seja, não caia pela base. Ou seja, eu não posso estar a querer dizer uma coisa que eu não faço. Eu não posso estar a querer transmitir algo que eu faço precisamente ao contrário. E isso é extremamente importante. Eu acho que é a base de tudo. E se cada um de nós pensarmos precisamente nestes pequenos pormenores, que são o nosso dia-a-dia, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem nos relacionamos, a nossa família em casa, os nossos amigos. Portanto, enquanto nós, de uma vez por todas, não dissermos assim, não, nós temos que dar o exemplo, e não só falar, do que realmente aprendemos. Porque isso é que é extremamente importante. Não é? Para que de hoje para amanhã não digam assim, então, mas espera lá, tu és espírita, não é? Fizeste um aborto. A tua responsabilidade é muito maior de quem não é. Será que é assim? Se calhar é. Porque nós temos um entendimento diferente do que é a vida. Que não é a vida só para os espíritas. A vida é para todos os espíritos que estão encarnados ou reencarnados na Terra. Não é assim? Portanto, Mas não, ninguém precisa de julgar ninguém, não é? mas, não, Nós mas a sabemos questão que do não devemos julgamento é julgar. esse mesmo. É nós dizemos assim,
A responsabilidade é sempre a consciência. Mas é também o exemplo que nós damos em função daquilo que aprendemos. Sim, sem dúvida. Isso é que é fundamental. Em relação ao que o Vítor Santos disse, que na verdade há espiritualistas, tanto espiritualistas como materialistas, não é? Podem ser humanos, quer dizer, ser ateu ou não ser, muitas vezes não significa que a pessoa, por ser espiritualista, tem um melhor comportamento ou é melhor pessoa, não é? Nós sabemos que, e os relatos têm vindo dos espíritos, que na espiritualidade não há uma religião universal, nem há uma religião única. O que existem são leis universais, o que é bem diferente. E o que é que acontece? Católicos, que durante toda a vida foram católicos, quando chegam ao mundo espiritual, a sua luz é tão intensa que há espíritas que não conhecem, não conseguem ver. Portanto, bem como protestantes, bem como ateus. Porque nós sabemos que o facto de a pessoa Bem ter. como muçulmanos, bem como qualquer religião Sim, que em qualquer exista. religião. Não O é? facto de se ter uma crença, e aqui vamos distinguir o espiritismo verdadeiramente dito, não pode nem deve ser uma crença, deve ser uma filosofia compreendida, porque ao compreender verdadeiramente essa filosofia, automaticamente nós mudamos de comportamento. Não precisamos sequer que alguém nos chame a atenção ou nos venham julgar por isso, porque é a nossa consciência que já compreendeu perfeitamente que há coisas que nós temos que mudar dentro de nós. E então o amor está acima de tudo. Agora, sabemos que há ateus, há pessoas que não creem num Deus Criador, há pessoas que nem sequer se interessam verdadeiramente por estudar a filosofia espírita ou qualquer outra religião. No entanto, o seu amor é contagioso. No entanto, são capazes de se desfazer para seguir a vontade e os interesses dos outros, vão ao encontro do interesse do outro. Nós sabemos, nós conhecemos essas pessoas. Alguns deles estão muito ligados, por exemplo, até ao pensamento científico. Muitos deles são verdadeiramente pessoas que não se interessam pela metafísica, não se interessam tanto pela filosofia, mas têm um interesse particular, por exemplo, nas químicas, na física, na bioquímica, na biologia. E tudo fazem para defender os interesses, por exemplo, dos direitos dos animais, dos direitos humanos, dos direitos à vida, do direito à liberdade, enfim. São boas pessoas, é o que importa. Por isso mesmo é que Kardec falava sempre em adeptos do Espiritismo e não fazia o apogeu de ter adeptos. O que importava mesmo é que as pessoas confrontadas com determinado conhecimento modificassem os seus hábitos, os seus comportamentos e logo as suas atitudes. E pronto, era a propósito que achei que deveria me pronunciar em relação àquilo que o Vítor Santos disse. Exatamente. Ora, é extremamente importante que realmente, por exemplo, eu há bocado falava nos centros espíritas. Naturalmente que nesta altura muitos ainda não reabriram, outros terão dificuldades em reabrir, porque reparem, nós podemos fazer a divulgação da doutrina de muitas formas. Podemos fazê-la a título pessoal, podemos fazê-la num pequeno grupo, em alguns encontros de estudo, porque o estudo é extremamente importante para que a mensagem possa ser claramente transmitida, mas também existem os centros que, de alguma forma, eu diria que são o sustento das almas. Em que sentido? É onde nós vamos buscar a ajuda sempre que necessitamos, até porque o nosso dia a dia não é certamente perfeito. E daí muitas vezes temos que ir até recarregar baterias e ir buscar energias a algum lado. Mas os centros espíritas, para existir, como é óbvio, e para poderem fazer essa divulgação, porque a divulgação não é só pública, não é dizer, não é tipo telejornal, não é, ou publicidade, passa a expressão.
a divulgação é também àqueles que nunca ouviram falar da doutrina espírita e precisam disso para que lhes sirva de consolo para a vida. E, portanto, de alguma forma, é extremamente importante nós percebermos que os centros espíritas, desculpem o termo, não vivem do ar. E, portanto, muitas vezes precisam desse auxílio, dessa ajuda, para que possam manter as portas abertas no sentido de manterem essa divulgação. Ninguém está a dizer, nem eu estou a dizer com isto, que agora temos que todos inscrever-nos nos centros espíritas e agora dar dinheiro para os centros espíritas. Não, não é isso que eu estou a falar. É precisamente no sentido de o apoio que é necessário ser dado. Muita gente nos pergunta, aliás, eu tenho uma mensagem no meu Messenger, precisamente, de alguém que até ficou de alguma forma desconsolada com uma primeira participação ou frequência, digamos assim, de um centro espírita, depois que se mudou para a Umbanda, mas só que agora já não chega, não serve, não é suficiente. O conselho que eu dou é precisamente esse. O centro espírita, por mais simples que pareça, é sempre muito mais objetivo. E, portanto, toda a divulgação que faz da doutrina é sempre muito mais consistente. Obviamente que, como eu estava a dizer, para que essa consistência se mantenha, nós temos que, de alguma forma, ajudar os centros espíritas a que possam existir, subsistir. Porque, como sabemos, as pessoas não procuram um centro espírita e não vão lá pagar uma consulta, como se fossem ao médico. Isso não existe no espiritismo. E os centros espíritas são necessários para a ajuda, mas também para essa divulgação, que é extremamente importante. Portanto, o conselho que nós damos é que realmente exista esta aproximação, não só à doutrina, mas aos centros também, para permitir que eles também possam, de alguma forma, continuarem. Bom, e passou rapidamente os 45 Não minutos. estavas a pensar bem E em alguma coisa porque de repente fugiu do pensamento, não, não? não, não. Apenas dizermos, em forma de conclusão, que realmente se reside em locais mais afastados, se reside, como nós já tivemos contactos de pessoas que são, por exemplo, que estão na Suíça, que estão noutros países da Europa, e se não existe nenhum centro espírita, o que nós aconselhamos é que por vezes, comunicando com um vizinho, com uma amiga, em breve conversa, proponha-se a estudar em conjunto, assim como há os ciclos de leitura, não é? Os círculos de leitura que se faz, em que nós escolhemos um livro para ler e depois podemos conversar a propósito desse livro, então proponha, por exemplo, um estudo em conjunto do Livro dos Espíritos. É uma forma de aproximar-se e de poder, enfim, estudar em conjunto e poder aprender em conjunto com pessoas que são e que residem nesse país onde se encontra. Quem diz o país diz a aldeia, diz o lugar Exatamente. onde está. Portanto, tudo serve a oportunidade para falar. E, inclusive, há pessoas que já acreditam na reencarnação, mas que são budistas. Então, é por aí precisamente que pode começar. E às vezes através de ditados populares, como caso se fazem, caso se pagam, essas coisas assim, nada como tirar um pouco a limpo o que é que a pessoa realmente pensa. Isto porquê? Porque toda a gente sofre, toda a gente se queixa e às vezes procura um amparo, de consolo, e o amparo e esse consolo passa muito, e nós sabemos, pelo esclarecimento. A pessoa compreendendo a razão do seu sofrimento, automaticamente, ou pelo menos deveria, entendendo, não se queixar tanto, não é? E, no fundo, é um pouco isso que Jesus nos dizia quando previu que viria o Consolador prometido, não é? Não, exatamente. E de alguma forma, mesmo que necessitem dessa informação, dessa ajuda, existem órgãos, até as associações, as páginas. Se fizer uma busca, por exemplo, mesmo no próprio YouTube, divulgação espírita, encontrará certamente auxílio, contactos. Olha, através da nossa página. Eu estava-me a apetecer dizer uma coisa que ouço quase todas as manhãs, que é partilhem o nosso programa, porque aquilo que ouvem aqui não ouvem a mais lado nenhum. Isso é alguém que fala assim
logo de manhã. Não Mas tem. é um bocado isso, é um bocado isso, porque na realidade há muita gente que não ouve mesmo. Não ouve porque não há muitos canais, infelizmente, espíritas que façam a divulgação da doutrina, não é? E é extremamente importante, seja qual for o canal. Não interessa se é o nosso, se é o dos colegas ou dos amigos do Porto, de Lisboa, do Algarve, do Brasil. É necessário, é nós partilharmos e levarmos até aos nossos amigos, que é com quem partilhamos, como é óbvio, estes conhecimentos para que um destes dias todos possamos dizer que realmente já entendemos um bocadinho mais do que é realmente a doutrina espírita. E pronto, eu não sei, Regina, se tens mais alguma coisa para Não, ficamos dizer. então por aqui. Exatamente. Vou Pedimos lembrando que. desculpa Sim. na próxima, porque está-me aqui a aparecer uma coisa, e eu não sei o que é que isto é, porque eu de informática sou um zero à esquerda, FPS demasiado baixa, não sei se foi por isto que além também falhou. Se calhar a nossa internet está a precisar de uma remodelação e temos mesmo que cá chamar os técnicos. Infelizmente, se calhar até vamos ter que fazer pronto, uma participaçãozita, só para chatear, mas na realidade temos tido esses problemas e por isso pedimos desculpa. Foi um bocado atrapalhado, mas a coisa correu bem e voltámos lá, que isso é que é extremamente importante. Nunca se esqueçam, que era isso que eu também queria dizer. Muitas vezes, o lado de lá, os nossos amigos menos amigos, podem influenciar a que estas coisas aconteçam. E que a divulgação que a gente quer fazer, porque até está a ter alguma aceitação, possa ter ali algumas coisitas mais complicadas para não deixarem fazer. Mas nós conseguimos. Nós conseguimos lá chegar porque a perseverança leva-nos a isso, não é? Uma Então boa vá. noite a todos, então, e até para a semana, Até se para a Deus quiser. semana. Foi um Obrigada. gosto, como sempre, estar aqui convosco. Até para a semana, se Deus quiser.